Nascido com o nome de Amenófis IV, Akenaton foi um faraó que reinou durante o período do Novo Império do Egito, na 18ª dinastia. Filho de Amenófis III, pai de Tutancâmon e marido de Nefertiti, ele ascendeu ao trono oficialmente em Tebas, seguindo as tradições egípcias daquele período. Seu governo abrangeu tanto o Alto Egito quanto o Baixo Egito, beneficiado pelo controle administrativo, político e religioso, o que proporcionou a realização de modificações significativas. Durante seu reinado como Amenófis IV, ele inicialmente seguiu as políticas de seu pai e as tradições religiosas do Egito. No entanto, em um período posterior, empreendeu uma mudança religiosa significativa ao transformar sua devoção do culto de Amon para o de Aton, mudando seu nome para Akenaton. Por esse motivo, ficou conhecido como o Rei Herege, sendo lembrado por abolir os ritos religiosos tradicionais egípcios e estabelecer a primeira religião estatal monoteísta do mundo. Desde o início de seu reinado, o faraó Akenaton e sua esposa Nefertiti tomaram a decisão de desafiar profundamente o sistema religioso estabelecido no Antigo Egito. Determinados a provocar mudanças significativas em sua sociedade, desenvolveram ideias que abalariam as estruturas do império, conduzindo-o a uma situação de extrema instabilidade. O casal assumiu o trono durante o apogeu da civilização egípcia por volta de 1353 a.C. Nesse período, o império era considerado o mais próspero e poderoso do mundo. As colheitas eram abundantes, a população desfrutava de boa alimentação. Os templos e palácios reais ostentavam grandes tesouros, e o exército celebrava inúmeras vitórias contra seus inimigos. Toda essa prosperidade era atribuída à capacidade de manter os deuses satisfeitos. Foi neste contexto que Akenaton ascendeu ao trono com a determinação de transformar uma religião que tinha aproximadamente 1500 anos de existência. A proposta era verdadeiramente revolucionária. Pela primeira vez na história, um faraó tinha a intenção de substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o deus Sol, conhecido como Aton, o criador de tudo. Essa proposta foi considerada uma heresia. Contudo, visto que o faraó era considerado uma divindade na terra, possuía poderes ilimitados para mudar o que desejasse. Ele proclamou que os 2000 deuses que haviam sido adorados no Egito por mais de um milênio estavam abolidos. Suas representações, que variavam entre formas humanas e animalescas, foram substituídas pela forma abstrata do Sol e de seus raios. Para os sacerdotes poderosos e tradicionais, que tinham investido suas vidas na devoção aos antigos deuses, a mudança de doutrina representou uma catástrofe. Eles praticamente governavam o Egito, mas de repente tornaram-se dispensáveis e constituíam um grupo considerado perigoso e desafiador para Akenaton. No 5º ano de seu reinado, o faraó decidiu que deixaria a cidade de Tebas e se estabeleceria ao norte do rio Nilo. Naquele momento, tornou-se evidente que Akenaton estava empenhado em romper com o passado. Ele concedeu a Nefertiti igualdade de poder e o título de Grande Esposa Real. Juntos empreenderam uma jornada de 320 quilômetros e ordenaram a construção de uma cidade no local onde a moderna cidade de Amarna está situada. Em uma rocha nas colinas da região, ainda se encontra uma proclamação pública escrita por Akenaton, na qual ele explica por que escolheu precisamente aquele local. Alegou que recebeu instruções diretas do próprio Deus Sol, que o orientou a edificar a cidade lá. Segundo a sua interpretação, a comunicação divina ocorreu através de um sinal. A região era cercada por colinas e, em determinadas épocas do ano, o sol se punha entre elas, criando a forma do hieróglifo do horizonte, e Akenaton considerou isso como um sinal divino. Milhares de habitantes de Tebas foram deslocados para construir, decorar e gerenciar a nova capital, que em seu auge chegou a abrigar uma população de 50.000 pessoas. A cidade surgiu no deserto, exibindo poços, árvores e jardins em plena floração. Residências, palácios e templos dedicados ao Deus único foram erguidos em tempo recorde. O local foi nomeado Akhetaton,
que significa horizonte de Aton, e tornou-se o novo epicentro político e religioso do império, além de ser o ponto focal de um novo culto. A revolução liderada pelo casal real não se limitou somente à mudança da capital e da religião. Ela também introduziu inovações nos costumes da sociedade. Gravuras ricamente detalhadas encontradas em Amarna capturam momentos íntimos da vida da família real, como Akhenaton e Nefertiti, carinhosamente abraçando suas filhas. Essas representações eram inéditas na história das famílias reais egípcias, que raramente eram retratadas demonstrando afeto. Essas obras de arte exalam uma sensação de espontaneidade e vitalidade quando comparadas com a arte egípcia anterior, que tendia a ser mais rígida e monumental. As estátuas que representam o faraó que ainda existem hoje possuem características distintas. Embora a pose, em pé com os braços cruzados segurando símbolos reais, seja comum, a fisionomia de Akhenaton difere significativamente dos soberanos que o precederam e sucederam. Esses últimos frequentemente possuem traços faciais fortes e masculinos. Akhenaton, por outro lado, apresenta um rosto alongado com um nariz proeminente que se estende até a barba. Seus lábios volumosos, seus quadris largos e sua leve proeminência abdominal sugerem uma sensação de feminilidade em sua imagem. A arquitetura do período evidencia um desejo de ruptura com as estruturas passadas. Os templos, que anteriormente eram usualmente fechados e escuros, passaram a ter um formato mais estreito, com o piso levemente elevado e telhados inclinados, além de permitir maior entrada de luz. O culto ao sol introduziu santuários ao ar livre, algo que nunca havia sido realizado em grande escala até então. Em determinado momento, somente o faraó e sua esposa tinham permissão para adentrar nos templos. A partir de textos encontrados nos dias atuais, estudiosos teorizam que Akhenaton e Nefertiti passaram a acreditar que apenas eles podiam se comunicar com Aton. O faraó seria considerado filho do deus, e Nefertiti também teria natureza divina, sendo que os súditos deveriam adorá-los. No entanto, os acontecimentos começaram a tomar um rumo desfavorável. Os súditos, na verdade, não haviam abandonado por completo a adoração aos outros deuses, o que levou Akhenaton a decretar a destruição de todas as imagens dos deuses antigos, especialmente as do principal deus do panteão, Amon-Ra. Além disso, ele ordenou que seus soldados erradicassem a memória de todos os deuses em suas terras. No final de seu reinado, sua revolução enfraqueceu, e como ele se recusava a sair da nova cidade, passou a ser visto como vulnerável, o que também colocava o império em risco de invasões. Tábuas de argila descobertas em Amarna fornecem uma visão do estado do império em declínio. Uma delas foi enviada pelo governante de uma nação vizinha, que estava sob a proteção do faraó. Nessa mensagem, ele solicitava o envio de tropas egípcias para auxiliá-lo no combate aos hititas, que eram inimigos do império. O governante expressou sua frustração alegando: "Já fiz o pedido, mas não recebi resposta. A ajuda que tanto necessito não foi enviada." Infelizmente, Akhenaton nunca enviou as tropas solicitadas, resultando na queda do estado vizinho nas mãos dos hititas. O exército egípcio estava tão ocupado com a perseguição religiosa que o Egito perdeu territórios, poder, posses e seu prestígio no continente. Nas paredes do túmulo de Akhenaton encontramos uma representação do drama que assolou sua família. Embora as inscrições estejam bastante deterioradas, ainda é possível discernir uma cena de luto. Nela, vemos Akhenaton e Nefertiti chorando a perda de uma de suas filhas. Esse momento é notável, pois as famílias reais raramente demonstravam emoções em público. Outras evidências sugerem que Akhenaton sofreu a perda de mais de uma filha, possivelmente devido à epidemia de peste que assolava a região naquela época. Epidemias desse tipo podiam dizimar até 40% da população, e como faraó, Akhenaton era considerado pessoalmente responsável pela tragédia. Para seus súditos, a epidemia era vista como uma consequência de uma suposta ofensa aos antigos deuses. No auge da crise, a rainha Nefertiti também faleceu, deixando o soberano sem a companheira que o havia acompanhado desde o início.
O paraíso que Akenaton havia buscado estabelecer estava à beira do colapso. O Egito estava perdendo sua riqueza e poder, e 13 anos após a fundação de sua cidade, Akenaton faleceu. Alguns acreditam que sua morte tenha ocorrido devido a um possível assassinato, talvez como uma tentativa de encerrar seu controverso reinado. A cidade que ele ergueu foi posteriormente abandonada e mais tarde deliberadamente destruída e apagada dos registros. O culto a Aton e a própria memória de Akenaton caíram no esquecimento, permanecendo na sombra por muito tempo. Akenaton só voltou a ser lembrado nos registros históricos devido à sua relação com o famoso Tutankhamon, seu sucessor. Foi Tutankhamon quem desempenhou um papel fundamental na restauração da antiga ordem e dos deuses tradicionais do Egito. Sob seu reinado, os deuses ancestrais recuperaram sua posição de destaque, e o Egito retornou a um período de prosperidade e estabilidade. Os sacerdotes, que haviam perdido influência sob o governo de Akenaton, recuperaram seu antigo poder e a religião tradicional foi reinstaurada. A vida cotidiana voltou à normalidade, e o povo egípcio retomou suas crenças e práticas religiosas antigas. A tentativa de Akenaton de modificar a ordem religiosa e desafiar a tradição foi um episódio singular na história egípcia. Nenhum outro faraó posterior ousou seguir o mesmo caminho. Pelo contrário, os governantes que vieram após Akenaton dedicaram-se a eliminar todos os vestígios de seu culto herético. Suas estátuas foram derrubadas e as pedras usadas na construção de novos edifícios. As esculturas esculpidas em rochas foram escondidas para que não fossem mais vistas, marcando o fim de uma era de revolução religiosa no Egito.